Muito bem, a gente comentou mais cedo, a Assembleia Legislativa da Bahia deve instalar hoje a Comissão de Ética e Decoro Parlamentar. O presidente da ALBA, deputado Adolfo Menezes, anunciou na sessão ordinária de ontem que o Conselho de Ética deve ser, sim, instalado nesta quarta-feira. Com a situação envolvendo a Polícia Federal e um deputado integrante da casa pela segunda vez, Adolfo Menezes disse que, abre aspas, é preciso fazer uma apreciação do ocorrido, fecha aspas. Sobre o assunto, a gente conversa com o próprio presidente da Assembleia Legislativa da Bahia, deputado Adolfo Menezes. Um prazer tê-lo aqui conosco. Bom dia, deputado. Bom dia, Jefferson. Bom dia a todos os ouvintes nessa manhã de quarta-feira. Deputado, o seu colega, deputado Rosenberg Pinto, que é líder do governo na Assembleia, disse ontem que o Conselho de Ética vai ser instalado hoje sem uma pauta específica. Mas, a gente sabe, existe o episódio envolvendo o deputado Binho Galinha, suspeito de envolvimento com crime organizado. Esse caso pesou na decisão da Assembleia de finalmente ter um Conselho de Ética, deputado? Sem dúvida nenhuma, Jefferson. É um caso... o Conselho de Ética foi instalado poucas vezes na Assembleia. A última vez, quando era deputado estadual, hoje deputado federal, capitão Alder, mas por um assunto, vamos dizer assim, muito mais leve, foi por palavras, acusações que na época o capitão Alder, deputado, suspeitas sobre deputados estaduais terem recebido dinheiro, deputados da oposição. Então, uma coisa nova para a Assembleia. Um crime dessa magnitude, quer dizer, pela lei do nosso país, você só pode ser condenado depois de finalizado o processo eleitoral, mas toda o Brasil viu a operação e ontem, novamente, 150 policiais federais em Feira de Santana, pelo mesmo motivo, vamos dizer assim, o mesmo processo. Houve um atraso na indicação dos membros, que cabe não ao presidente, mas aos líderes da oposição da situação. O líder Alan Sanches já havia indicado os membros por parte da oposição. O deputado Rosenberg indicou ontem os membros. Já deve estar publicado hoje pela manhã, no Diário Oficial. Ontem nós nos reunimos com todos os líderes para ver o andamento. Então, na segunda-feira já tem reunião novamente para se decidir o presidente do Conselho de Ética e daí funcionar. Nós vamos também, a partir de segunda-feira, todos os líderes vamos ao Procurador-Geral, Dr. Pedro Maia. Vamos solicitar também um horário com a presidente do Tribunal de Justiça da Bahia, né, para vermos. É uma coisa nova para a Assembleia, é um assunto muito delicado que envolve segundo as acusações, eu não tive acesso ao processo, mas que envolve muitos problemas de droga, de crimes, né? Claro que cabe ao Poder Judiciário decidir a pena, se for o caso, mas nós vamos tomar as providências no que cabe à Assembleia. Então, esses são os passos que ficaram decididos ontem em reunião. Então, segunda-feira já teremos reunião novamente para se escolher o presidente e daí começarmos os trabalhos do Conselho. Na sua avaliação, deputado, que medidas concretas o Conselho de Ética pode ou deve adotar para investigar e punir possíveis condutas inadequadas por parte de Binho Galinha? Olha, é uma situação complexa, né? Primeiro, é a primeira vez, eu estou quase há 20 anos na Assembleia, nós nunca tivemos um caso semelhante. Então, a questão nova para a Assembleia, por isso, que é um pouco de paciência, até porque é um assunto muito delicado, que envolve, além, segundo o processo, um parlamentar, deputado estadual, envolve muita gente, claro, aí em sintonia com o Poder Judiciário, com o Ministério Público, vamos ver o que é possível fazer.
Não é fácil, repito, uma situação nova para casa, onde nunca tivemos a oportunidade de ter uma situação dessa gravidade, então não posso adiantar quais os passos. Agora, Não serão tomados pelo presidente, deputado, serão tomados, claro, pelo Conselho, que foi indicado os membros pela oposição, pela bancada da oposição, pela bancada da situação, como determina o regimento. por mais que seja... O nosso departamento jurídico, eu já pedi também que visse como funciona na Câmara Federal, que também lá já tiveram outros problemas e agora tem outro problema do envolvimento de um deputado federal naquele crime da Marielle, segundo aí as acusações da vereadora Marielle, e veja que lá também não foi decidido ainda e foi determinada a prisão porque foi o Supremo. Então muda, né? Agora, a deputado, situação muda. Quer dizer, nós ainda estamos tateando, claro, com a assessoria, para ver como é que a gente vai fazer. Agora, deputado, por mais que seja um caso delicado, inédito no contexto da Assembleia Legislativa, eu penso que existe uma expectativa da sociedade baiana para que o Conselho de Ética atue de forma independente, de forma imparcial. Como garantir que as investigações sejam conduzidas de maneira transparente, sem influências externas, deputado? Olha, mas não vai caber ao Conselho as investigações. Então, o Conselho vai se pautar, vai se basear nas investigações, porque a Assembleia não investiga, no caso. Aí a gente vai trabalhar em conjunto com o que foi investigado, com o que tem levantado pelo Ministério Público, pela Polícia Federal, né? Não cabe à Assembleia as investigações. Com esse processo, que é muito grande, eu não tive ainda conhecimento, do Departamento Técnico, vai a Procuradoria Jurídica da Casa. Depois disso, né, no decorrer dessas análises, eu sei que, pelo que a gente tem conhecimento, é muito grave as acusações, mas diz a nossa lei que você só pode ser, vamos dizer, condenado depois de finalizado o processo, até porque todos têm direito à defesa. O Conselho de Ética deve se basear nesses levantamentos que decorreram aí na decretação da prisão de outros membros, como ontem também ocorreu em Feira de Santana, de militares e outras pessoas. É um assunto muito complexo. Eu não tenho condição de adiantar o que é que vai ser decidido. Perfeito, deputado. Pode ter certeza que existe uma preocupação grande. Nossa, né? Digo mais uma vez, é uma situação que não é corriqueira, é a primeira vez que ocorre, que eu tenha conhecimento aqui na Assembleia da Bahia de uma situação dessa. Deputado, bom dia, Ernesto aqui. Vamos dizer assim. Bom dia, Alô. deputado Ernesto aqui, tudo bem? Bom dia. Oi, Ernesto, tudo bem, Ernesto? Deputado, a gente queria lhe fazer uma pergunta sobre o assunto, mas sem a gente se prender no caso específico do deputado Binho Galinha, até porque ainda tem muita água para correr debaixo da ponte nessa investigação. Mas pegando essa questão de mérito, no Rio de Janeiro, por exemplo, e é sempre a referência aqui, que volta e meia aparece quando a gente trata de segurança pública, de violência, etc. A gente está vendo no Rio um estado paralelo instituído lá, fazendo justiçamento, como aconteceu no caso dos médicos fuzilados quando estavam tomando um chope descontraídamente. E não existe, todos nós sabemos, crime organizado nessa proporção sem a participação direta de agentes públicos. Então, nesse caso especificamente que a gente está falando aqui, a gente tem um deputado estadual, ontem a prisão de cinco policiais militares que estavam ainda na ativa. Eu lhe pergunto, deputado, o tratamento desse caso, ele exatamente por ser uma situação inédita, ele tem como ficar como um paradigma de como é que as instituições baianas vão lidar com essa possibilidade de infiltração
do crime nas próprias instituições, eu me refiro às instituições policiais, agora o Legislativo, mas outros órgãos, como o Judiciário, como o Ministério Público, ou o próprio Tribunal de Contas, no caso aí da família Brazão, no Rio de Janeiro, né? Olha, Ernesto, eu tive a oportunidade de anteontem receber o presidente, o corregedor geral, o ministro Luiz Felipe Salomão, do Conselho Nacional de Justiça, em nosso gabinete, que estava aí visitando a Bahia. E lá a gente batendo um papo, é a minha visão. Não estou dizendo que é a minha correta. É o que eu disse ao ministro Luiz Salomão, ele perguntando aqui na Bahia qual era a situação. Na minha visão, nós ainda estamos muito longe, graças a Deus, do Rio de Janeiro, que é tomado praticamente, né, pela milícia, né, pelo tráfico, e vários estados. Você vê São Paulo ontem, duas das maiores empresas de transporte urbano, já envolvidas totalmente, ou já diretamente, né, do crime organizado. E empresas que receberam milhões em subsídios da Prefeitura de São Paulo, porque o transporte público tem que ser... Lavavam o dinheiro do crime, né? Lavando o dinheiro. Então a situação, a minha opinião, eu disse ao Luiz Salomão, ao ministro Salomão, que infelizmente é a triste realidade do nosso país. Claro que aqui na Bahia, né, que não exista mais em relação ao Rio de Janeiro, que já está perdida, essa minha visão, e a gente vê todos os dias, né? Mas é o que eu disse, olha, o Congresso Nacional, a quem cabe mudar as leis ou fazer alguma coisa, e quando eles querem, Ernesto, você sabe disso, quando é para aumentar o fundo partidário, em 24 horas eles aumentaram. Faz um acordo fácil. Um acordo fácil, fundo partidário que cabe só aos deputados federais e senadores, prefeitos, vereadores, deputados estaduais. É bom que se diga, porque quando sai lá na televisão 5 bilhões de fazer eleições, as pessoas imaginam que os estaduais ou prefeitos e vereadores têm direito. Então, tem que se fazer alguma coisa, né? Tem de começar a fazer alguma coisa. E a gente vê os políticos, claro, com exceção, achando que está tudo bem no paraíso. Então, por exemplo, ontem, militares envolvidos de alta patente. Tem de se fazer alguma coisa. Claro, depois do processo legal, se mostrasse a culpa, tinha de perder a patente. Será que a gente recupera o áudio? Deputado Adolfo Menezes, presidente da Assembleia Legislativa. A gente está com dificuldade de conexão com ele, mas já no finalzinho da conversa, ele confirmando que a Comissão de Ética e Decoro Parlamentar deve ser instalada, sim, nesta quarta-feira na Assembleia Legislativa, em grande parte motivada por essa instalação, por causa do caso envolvendo o deputado Binho Galinha, aí suspeito de envolvimento com crime organizado. A gente deixa o nosso muito obrigado ao presidente da Assembleia Legislativa, deputado Adolfo Menezes, pela sua participação aqui conosco. Agora, 8h52.